Perguntei para a inteligência artificial sobre a origem da humanidade. E pasmem, tive essa resposta. Peraí, por que Adão comeu a fruta proibida? E por que Jesus precisou morrer? A questão é bem mais complexa do que parece. Para entender isso, eu preciso te explicar no que acreditam algumas sociedades secretas esotéricas. A base de tudo é a crença de que a mente conduz à matéria. Mas o que isso realmente significa? Vou te explicar direitinho as implicações disso. Segundo essas tradições, no princípio de tudo existia o Deus verdadeiro, uma consciência única chamada de mônada. Pense na mônada como o núcleo central do universo, um sol divino tão imensamente poderoso que a sua simples vibração gera uma energia criadora, uma consciência que tudo que existe só existe por sua causa. Ao longo de milhões e milhões de anos, essa energia divina foi dando origem a várias formas de vida. As primeiras formas de vida criadas são chamadas de díades. As díades são pares, geralmente um masculino e um feminino, criados diretamente pela mônada. E o mais incrível é que cada pares de díades também são capazes, por si mesmas, de criar novos universos. Então, essas díades começam a emanar, a expandir sua energia, e com essas emanações, novos universos vão sendo criados. Com o passar do tempo, essas vibrações energéticas começam a se materializar, a se condensar, até se transformarem em átomos. É exatamente isso que significa o princípio esotérico de que a mente cria a matéria. A consciência, a emanação, precede e forma o mundo físico. Só que, em algum momento, aconteceu um desvio. Uma dessas díades, uma entidade feminina, vamos chamar de Sofia, tomou uma decisão por conta própria. Ela pensou: eu quero ser tão grandiosa quanto a mônada. O que a mônada faz? Ela cria sozinha, consegue propagar sua própria criação sem depender de nada. Eu também quero fazer isso. Quero criar sozinha para provar que sou tão poderosa quanto a mônada. E ela fez sozinha, sem consultar o seu par. Ela criou um novo ser. Esse ser é conhecido por vários nomes, mas vamos chamá-lo aqui de Demiurgo. O problema é que essa criação foi imperfeita, porque foi feita a partir dela, sem a sua outra parte e da vontade de se igualar à consciência criadora, e não a partir do puro amor e equilíbrio da mônada. Sofia, ao perceber o que tinha criado, uma entidade imperfeita e arrogante, ficou horrorizada. Ela tentou esconder sua criação, colocando-o em um lugar muito distante, mas já era tarde demais. O Demiurgo, por sua vez, se viu sozinho nesse vazio e trevas, e por ignorância acreditou ser o único Deus existente. Ele olhou ao redor e disse: não há outro Deus além de mim. Ele então decidiu criar o seu próprio universo, o nosso universo material e os seres que o habitam. Mas como ele era uma criação imperfeita, feita só por uma parte, sua criação também foi imperfeita, cheia de falhas, dor e sofrimento. Esse Demiurgo para essas tradições, é o Deus do Antigo Testamento. Um Deus ciumento, vingativo e punitivo, que precisa ser adorado. Nós, seres humanos, fomos criados por ele. Mas aqui está o ponto crucial. Sofia conseguiu colocar uma pequena faísca, uma centelha da luz divina da mônada, dentro de cada um de nós. Essa centelha é a nossa alma, ou espírito divina, a nossa verdadeira essência, que anseia por retornar à sua origem, ao reino da luz da mônada. O Demiurgo descobriu isso e ficou furioso, e no entanto, não quer que a gente descubra isso. Ele nos prende neste mundo material através do ciclo infinito de reencarnação, das paixões, dos medos e dos desejos.
para que continuemos a servi-lo e adorá-lo, alimentando seu poder com a nossa energia. Agora vamos voltar às perguntas do início. Por que Adão comeu a fruta? Nessa visão, a serpente no jardim do Éden não é o mal. A serpente é, na verdade, uma mensageira de Sofia, enviada para nos libertar. A fruta do conhecimento era o conhecimento da nossa verdadeira natureza divina e da nossa prisão. Ao comê-la, Adão e Eva não pecaram. Eles despertaram. Eles perceberam que estavam nus, ou seja, presos em corpos materiais, e que o Deus que os criou não era o Deus verdadeiro, mas sim o demiurgo, o carcereiro. A expulsão do paraíso não foi um castigo, foi o demiurgo com medo, nos jogando ainda mais fundo na matéria para esquecermos quem realmente somos. E Jesus, por que ele teve que morrer? Jesus, nessa perspectiva, foi um avatar, um ser de luz, enviado diretamente pela mônada ou por Sofia, com a missão de nos lembrar da nossa centelha divina. Ele não veio para nos salvar de um pecado original que nunca existiu. Ele veio para nos dar o conhecimento, a gnose que nos liberta das garras do demiurgo. Ele nos ensinou sobre o verdadeiro reino dos céus, que não é um lugar físico, mas um estado de consciência interior, acessado quando nos reconectamos com a nossa faísca divina. A morte de Jesus na cruz foi o ato final do demiurgo e seus arcontes, os guardiões deste mundo material, para tentar silenciar a verdade. Mas eles falharam. A mensagem de Cristo se espalhou, mesmo que distorcida ao longo dos séculos. A ideia não é adorar Jesus como um salvador externo, mas entender e aplicar seus ensinamentos para realizar a nossa própria salvação, que é o despertar da nossa consciência e a libertação da roda de reencarnações. Então, em resumo, a história da humanidade, segundo essa visão, é uma batalha cósmica. De um lado, o demiurgo tentando nos manter presos e ignorantes na matéria. Do outro, forças de luz, como Sofia e Jesus, tentando nos despertar para a nossa verdadeira herança divina. O caminho para a liberdade não é através de rituais externos ou da fé cega em um Deus ciumento, mas através do autoconhecimento, da busca pela verdade interior e da reconexão com a centelha divina que existe dentro de cada um de nós. É uma perspectiva fascinante e que vira de cabeça para baixo tudo o que aprendemos, não é mesmo? Isso nos faz questionar a natureza da realidade, do bem, do mal e o nosso próprio propósito aqui. Então, em outras palavras, o verdadeiro segredo que essa sociedade secreta guardam e acreditam ser real, e que o Deus que nós conhece hoje, que algumas nação adora e outras nação morre de medo, que deixaram até de pronunciar o seu nome, é um falso Deus, e que nós estamos em uma prisão criada por esse falso Deus. A teoria diz que Jesus era um ser cósmico, enviado pela mônada, o verdadeiro Deus, para nos contar a verdade sobre o mundo. E é por isso que ele morreu. O império que dominava o mundo naquela época, supostamente controlado por esse falso Deus, que enviava falsos anjos para mudar os pensamentos das pessoas de poder, e não podia permitir que as pessoas soubessem da verdade e escapassem do que Adão e Eva tinham descoberto. Imagina só, se eu te contasse a verdade absoluta, você precisaria mudar sua vida inteira, imediatamente. E é nisso que essas sociedades acreditam. Elas creem que a mônada existe e que a consciência dela cria o universo. Jesus foi enviado para nos lembrar que, mesmo vivendo nesta prisão, ainda existe um pedacinho da mônada dentro de cada um de nós. Essa centelha quer que a gente volte para lá, mas para ativar essa luz,
precisamos ser pessoas boas, amar uns aos outros, rejeitar o materialismo excessivo. É por isso que muitos ensinamentos focam em desapego, caridade e bondade. É a ideia de que a nossa verdadeira essência não é deste mundo material, mas de uma fonte divina e pura. Ao nos libertarmos das amarras do ego, do desejo por poder e posses, a gente se aproxima dessa nossa origem. Essa busca pela iluminação, esse despertar da consciência, seria o caminho de volta para casa, de volta para a mônada. É uma jornada interna, uma transformação pessoal para se reconectar com o divino que existe dentro de nós. Uma visão fascinante e que faz a gente questionar muita coisa, não é mesmo? Deixe seu comentário sobre o que você achou dessa teoria. Muito obrigado por assistir e até a próxima.